Ô Henrique Kriegner, como você vê esse tipo de votação para um presidente de um poder, presidente do Poder Legislativo, né? O presidente do Senado é também o presidente do Congresso, sendo uma votação secreta. Os defensores desse tipo de votação secreto, eles dizem que isso dá a garantia para cada senador votar sem nenhum tipo de pressão, não ter que prestar contas do seu voto. Você concorda com isso? Henrique Kriegner, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Koba. Boa tarde aqui aos colegas também da bancada e todos que nos acompanham agora nesse dia tão importante para o Brasil. De fato, uma votação secreta ela vai garantir aí uma liberdade maior de cada parlamentar de escolher quem vai ser, qual é o seu candidato, né? No entanto, a gente sabe muito bem que esses votos eles são decididos, no geral, em bloco. Os votos para a presidência, tanto do Senado quanto também na Câmara dos Deputados, são decididos ali dentro do partido. A tendência é que o partido venha fazer um acordo justamente porque os próprios candidatos já sentaram com as lideranças partidárias e também com os outros senadores ou deputados, quando no caso da Câmara, e fizeram as suas propostas, tanto de pautas quanto também aí, como a gente tem tantas emendas acontecendo agora, também tudo entrando nessa negociação. O ruim de ser feito, né, o ponto negativo aí de ser feito na questão do papel é que justamente coloca em xeque as votações eletrônicas, tanto aí na Câmara, como será eletrônica, quanto também nas eleições gerais no Brasil. Se o eletrônico é a maneira mais segura, por que o Senado não adotou esse modo? Vale lembrar que na última eleição em que o presidente do Senado, na época que foi eleito, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi vitorioso, nós tivemos aí 83, se não me engano, 84 votos, sendo que só temos 81 senadores. Foi um grande imbróglio aí que depois foi resolvido, solucionado, mas alguns senadores votaram mais que uma vez. Vamos ficar atento para que isso não aconteça de novo. Acompanhou os discursos dos candidatos, né? E o discurso do Davi Alcolumbre foi um discurso muito mais corporativista, falando aquilo que os senadores gostariam de ouvir, o poder, o respeito à autoridade do poder legislativo, enfim, e na contramão do que disse o senador Girão. O senador Girão, candidato à presidência do Senado, foi lá no microfone falar que é contra a emenda parlamentar. Imagina se não arrepiou a todos os seus pares naquele momento. E aí o senador Davi Alcolumbre, esse já com o caminho aí já trilhado para assumir a presidência, é o grande favorito para ganhar, já fazendo um discurso mais voltado aos interesses daqueles, os seus pares, aqueles que participam deste combinado, deste acordo para a sua eleição. Isso é muito representativo da trajetória política, né, desses dois nomes que você mencionou, Koba. O Girão, ele é reconhecido e conhecido no Brasil todo pelos seus posicionamentos firmes, os princípios que ele acredita e que ele defende dentro do mandato, mas também como um grande ativista aí que pelo Brasil todo. E o Alcolumbre, como foi repetido por vários dos parlamentares que a gente entrevistou aqui, ele tem essa capacidade de articulação, de diálogo. Uma pessoa que vai estar bem com a esquerda e com a direita, ela precisa ter uma certa flexibilidade. Agora, essa flexibilidade vai até que ponto, né? Até que ponto você consegue ser tão flexível assim e o que é que você está acomodando em troca. Agora, voltando para a questão da votação aí do papel e do sistema que eles adotaram, eu realmente estou com muita dificuldade, Koba, de entender o porquê que está sendo assim, dessa maneira tão demorada. Quem conhece ali o Senado, quem já visitou ou quem já esteve lá, sabe que em cada cadeira, cada mesa ali, você tem um espaço onde o senador pode pôr a sua digital e fazer o seu voto. Ou seja, como será na Câmara dos Deputados. Como será na Câmara dos Deputados. Não, em urnas fora. Mas será de uma maneira diferenciada. Eletrônica, mas no Senado Federal você tem essa possibilidade também, como tem lá na Câmara, mas é que na Câmara você não tem assentos suficientes para todos os deputados, né? No Senado você tem. E tem outras maneiras ali. Então, em questão de 1 minuto, a gente já conseguiria ter toda a votação, saberia exatamente quem foi o eleito, que a gente já sabe, mas sim, saberia oficialmente, teria a lista e ainda com a segurança de que todo mundo colocou a sua digital, ou seja, ninguém votou por outra pessoa. Então, tá ali, tá feita. Agora, eu não sei por que a gente está com toda essa demora, né? Aí cada senador
ou algum ou outro senador votando 2 vezes, aí é sacanagem. Não, é impressionante assim que o senador que fez isso, que eu não me lembro quem foi ou se foi apurado, encontrado o culpado, ele não pensou que daria uma diferença na hora. Ele não fez a conta que no fim do dia teria mais votos do que senadores e que, enfim... Bom, mas daí tem que anular, né, professor? Só no Brasil acontece. Inclusive, o senador Renan Calheiros, ele retirou a sua candidatura alegando que aquela eleição já era ilegítima. Então, Alcolumbre ficou como candidato único e aí foi eleito. Foi um pouco de orgulho ali, né? Foi um pouco de orgulho. Viu que ia perder, Exato. falou, quer saber, vou retirar a minha candidatura. E União Brasil também tem um presidenciável, né? O Ronaldo Caiado. Se anunciou há pouco como interessado, de alguma maneira, a ser um nome nas eleições presidenciais de 2026. Como você vê esses dois partidos? Os partidos de Tarcísio e Caiado assumindo as casas no Congresso Nacional. Henrique Krigner. Realmente vai ser bastante interessante, Koba. A gente tem visto um cenário, né, um esforço, na verdade, por líderes aí do chamado Centrão, de talvez trazer uma nova definição a quem é que faz parte, de fato, do Centrão. Então, já está presente aí, tanto na fala do Caiado, mas aí olhando para as cabeças, né, dos partidos como Kassab, Ciro Nogueira e outros nomes que já estão definindo, por exemplo, que o Republicanos já não é mais parte do Centrão e agora integra, junto com o PL, uma ala que seria a direita brasileira, né? É muito questionável essa classificação, justamente porque a gente vê que a atuação dos parlamentares desses partidos continua sendo bastante alinhada ao Centrão. O que muda muito é que, diferente do Pacheco e também do Arthur Lira, os novos nomes não tiveram uma interação tão forte com dois grandes figuras aí antagônicas da política brasileira, que é quando a gente fala de presidente Bolsonaro e presidente Lula. Claro que Alcolumbre teve bastante interação durante o período, porque foi presidente do Senado junto, enquanto o presidente Bolsonaro era presidente do Brasil. Porém, você tem ali o Hugo Mota, que não teve essa proximidade pública tão forte com os dois. Que tipo de gestão, então, faria Hugo Mota em alguns assuntos mais polêmicos? Quais seriam os posicionamentos que seriam talvez um pouco mais enviesados, que Arthur Lira patinava um pouco, fazia uma articulação por detrás. Também, da mesma maneira, Pacheco tendia a favorecer bastante o governo nessas pautas. Como é que, então, seria feito dessa maneira? O que se espera é que Alcolumbre freie o livre acesso do presidente Lula. A gente precisa lembrar aqui da fala do presidente Lula recente lá no Palácio do Planalto, em que ele disse para o Pacheco: olha, Pacheco, nós somos muito gratos, porque você num dia triste, você bravo ou feliz, a gente passava tudo. Então, sempre foi muito bom a interação com você, porque tudo que era do governo você fazia passar. Essas são uma fala bem explícita aí do presidente Lula em relação ao Pacheco. Tomara que Alcolumbre tenha uma posição diferente, mas diferente para o Brasil, não diferente por birra. A mensagem do presidente Lula, interessantemente publicada às 15 horas e 23 minutos, exatamente 10 minutos depois do momento em que obteve maioria no Senado Federal. Será que estava pronta essa mensagem, Acácio Miranda? Ou foram muito rápidos, né? Mudaram a comunicação e está todo mundo mostrando o serviço na comunicação na presidência da República. Era esperado, né? Presidente da República parabenizando o novo presidente. Fosse ele qualquer dos candidatos, certamente teria essa mensagem, né? Faço coro aqui dos colegas, com os desejos, inclusive também o que a Mônica trouxe a respeito do posicionamento que Davi Alcolumbre deve ter nessa questão tão importante e também sentir falta no seu pronunciamento da questão econômica que o Brasil vive, né? O Senado pode fazer muito e deve fazer muito e tendo um protagonismo aí, Alcolumbre consegue fazer a diferença. Vamos ver se isso vai acontecer. Quanto à eleição na Câmara dos Deputados, não deve ter uma nova surpresa. O Hugo Mota deve ser o presidente, vamos aguardar algumas horas aí para ver, mas a grande certeza, a grande expectativa, na verdade, é de que seja da mesma maneira como foi no Senado, sem grande surpresa. O Henrique Krigner, em relação ao Hugo Mota disputando a presidência da Câmara, ele terá como seus oponentes o Van Hatten do Partido Novo e o pastor Henrique do PSOL. São dois oponentes e da mesma maneira como era lá no Senado Federal, né? Com muita dificuldade dos seus oponentes. O bloco está formado, os partidos todos apoiando ali a candidatura do Hugo Mota. Você acha que ele tem chance de superar o recorde do Arthur Lira? Arthur Lira foi eleito há 2 anos com 464 votos dos 513 deputados. Agora você acha que tem chance dele superar ou há alguma chance de uma votação maior, tanto para o Van Hatten quanto para o pastor Henrique?
Olha, eu acredito que a candidatura, Koba, do Van Hatten é uma candidatura muito louvável. Ele trouxe ali um posicionamento diante do que ele viu de um grande acordão que estava sendo feito. E acredito que isso é muito saudável para a democracia no Brasil e também para aqueles que têm um posicionamento firme, independente aí das oportunidades. Ele é guiado muito pelo propósito e pelas ideias que ele defende e isso conta a favor do deputado Van Hatten. Mas fato é que os deputados, assim como a gente viu no Senado, como você bem colocou, Koba, eles já estão fechados. Então, tem um risco muito grande de o Hugo Motta aí bater essa marca do Arthur Lira e fazer uma votação ainda mais expressiva. Quanto ao outro candidato, representando ao PSOL ali, realmente é uma candidatura, aí sim é uma candidatura que realmente não representa nada. E não falo nem na questão de postura de votos ou talvez de potencial de votos. Eu quero trazer mais na questão de propostas e de realmente de construir um posicionamento em cima de princípios ou em cima de pautas concretas. Isso não foi apresentado pelo Henrique Vieira, não trouxe, não somou nada ao debate e simplesmente fez com que o nome dele fosse vinculado um pouco mais pelos veículos de mídia, que acredito que era o objetivo inicial da parte dele. Van Hatten merece aí todo o nosso reconhecimento por conta desse posicionamento ousado, que realmente vem com um custo, a gente não pode esquecer que isso pode vir com um custo para o próprio deputado Van Hatten e aqueles que vêm junto a ele nesse posicionamento, mas o grande bloco mesmo está ali já posicionado. Então, realmente é uma questão que a gente não deve ter nenhuma surpresa.